Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós iremos tratar do assunto de retas paralelas e transversais, tá? Esse é um assunto que a priori vocês devem ter visto ano passado, no oitavo ano. E nós iremos somente relembrar para que a gente possa utilizar ele da melhor propriedade nas nossas próximas aulas em que nós iremos falar sobre o Teorema de Tales, tá bom? Então vamos lá tentar relembrar o que são retas paralelas e retas transversais. Então, retas paralelas e retas transversais são conceitos obtidos da posição relativa entre retas no plano. Dizemos que quando duas retas são paralelas, tá? Quando em toda a sua extensão infinita não existe qualquer ponto de encontro entre elas. Então vamos lá, o que a gente tem que entender? Primeiro, a gente tem que entender que eu só posso falar de retas paralelas, retas transversais, quando eu tenho pelo menos duas retas. Entendam o que é uma posição relativa. O que é isso? Tá? Vou pegar aqui um exemplo. O que a gente tem aqui, uma reta R, a gente tem aqui uma reta S, e a gente tem aqui uma reta T, tá bom? Então vamos pensar da seguinte forma. A reta R e a reta S e a reta T, elas estão todas em um mesmo plano. Que plano é esse? O plano da tela que você está visualizando a nossa videoaula, tá? Então entenda o seguinte, que as minhas retas R e S, se eu for observar elas duas, elas vão ter uma posição relativa de uma em relação à outra. Repare que essa reta R ela pode crescer tanto para um lado como para o outro, assim como a reta S. Mas elas nunca vão ter um ponto de encontro. Então, por isso elas são consideradas retas paralelas, tá? Já repara o seguinte, se eu pegasse a minha reta R e ampliasse ela, tá? E também ampliasse a reta T, elas passariam a ter um ponto de encontro, então elas não são paralelas, tá? Elas são as chamadas retas concorrentes. Mas para a gente aqui só interessa realmente o conceito de retas paralelas no momento, tá? Então, o que são retas paralelas? São duas retas que não possuem ponto de encontro, que elas não se cruzam, que elas não se tocam de forma nenhuma, tá bom? Então, nesse caso, a gente poderia dizer aqui que a reta R é paralela à reta S, tá? É perfeitamente possível que existam mais que duas retas paralelas em um mesmo plano. Na verdade, existem infinitas delas. Então vamos supor o seguinte, que a gente tenha três retas, uma reta R, uma reta S e uma reta T. Suponha que a reta R é paralela à reta S, ou seja, elas não têm ponto em comum. Que a reta S é paralela à reta T. Então a gente pode concluir o quê? Que a reta R e a T são retas paralelas também. Quando eu tenho mais de duas retas paralelas, eu tenho o que a gente chama de feixe de retas paralelas, tá? Então, para que eu tenha um feixe de retas paralelas, a convenção é que eu tenha pelo menos três retas paralelas. Então, entendam o seguinte, pessoal. Toda vez que as minhas retas não se tocarem em um ponto, elas são retas paralelas. Porque existem infinitas retas paralelas em um plano. Só que a gente não vai precisar estudar essas infinitas. Nós vamos geralmente se ater a um feixe de retas paralelas, um grupo de retas paralelas. Certo? Então, quando a gente tiver um conjunto de retas paralelas, a gente diz que a gente tem um feixe, geralmente de 3 para frente. Reta transversal é aquela que corta um feixe de retas paralelas. Se uma reta V corta uma reta R de um feixe de retas paralelas, então ela vai cortar todas as retas desse feixe. Como assim, Laércio? Imagina que a nossa reta V viesse vindo só até aqui. Acabasse aqui. Só que a gente tem que entender que a reta, a gente não desenha a reta de forma completa. A reta ela é infinita nos dois sentidos. Então, ao mesmo tempo em que a minha reta R, ela tanto cresce nesse sentido quanto nesse outro, o mesmo acontece com a reta V, que cresce tanto para cima quanto para baixo. Então, se uma reta V ela corta essa primeira reta R do feixe, ela vai ter que cortar todas as outras retas desse feixe também, tá? Porque ela é infinita nos dois sentidos.
Os ângulos correspondentes entre retas paralelas e uma reta transversal são congruentes. O que quer dizer isso? Possuem a mesma medida. E são os que estão representados com as mesmas letras na figura a seguir. A gente tem aqui, ó, reta RS e T, uma reta V. Repare que aqueles que têm a mesma letra, por exemplo, os ângulos que têm a letra A são iguais, que têm a letra B são iguais. Aqui a gente poderia entrar no mérito de ângulos colaterais, de ângulos alternos internos, ângulos opostos pelo vértice, aquela coisa toda. Mas para a gente não faz sentido nesse momento, tá bom? Até porque quando a gente trabalha com o teorema de Tales, que é o que a gente realmente vai precisar entender nas próximas aulas, a gente trabalha com medida de segmento e não com medida de ângulos, tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. A gente tem que entender só que eles são iguais, tá? Entender também que esses ângulos A e B, eles são suplementares, ou seja, a soma deles, A mais B, é igual a 180 graus. Tranquilos? Vamos lá para a hora do exercício, né? Primeira questão. Observando a figura abaixo, tem os valores dos ângulos x e y. Então aqui não tem segredo. Qual o conselho que eu vou dar a você, para que você possa entender de uma vez por todas isso? O ângulo que está de frente para o outro ele é igual. Então 120. Aqui também é 120. Mas agora para o posicionamento. Olha só. Esse ângulo aqui ele está acima da reta R e do lado esquerdo da reta T. Então, o ângulo que estiver acima da reta S e do lado esquerdo da reta T também é 120. Esse ângulo aqui é 120. Tá? Repara agora que 120 ele está de frente para o ângulo Y. Então, Y é igual a 120. Tranquilo demais. Outra coisa, X mais Y são suplementares. Então, junto eles medem 180. Como eu já tenho o valor do Y, x é igual a 180 menos 120. X é igual a 60. Então temos o valor do ângulo x e o valor do ângulo y. Tá bom? Sem muito trabalho. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Sabendo que R é paralela a S, que é paralela a T, calcule x e y. Tá? Então são paralelas. Ora, se são paralelas, o que a gente pode concluir logo de cara aqui? Ó? Repara que a reta R, olha só, e essa reta transversal que não tem nome eu vou chamar de V. O 100 ele está acima do R e do lado acima do R, do lado esquerdo do R, desculpa, e acima do V. Então é 100. Olha o X, ele está acima do V, do lado esquerdo do S. Então já posso concluir, sem nenhum medo de ser feliz, que X é igual a 100 graus. Esse ângulo aqui, ó, ele também está acima do V e à esquerda de T. Então ele também vai ser 100 graus. Ora, 100 mais Y é igual a 180. Logo y é 180 menos 100. Y é igual a 80 graus. Achamos x e y, mais uma vez, somente observando as retas. Tá? Tem mais uma. Sabendo que R é paralela a S, que é paralela a T, calcule x e y. Essa daqui, ela parece ser mais complicadinha da gente entender, né? Aí você poderia resolver de várias formas diferentes. Só que tem uma forma que é bem mais fácil de você responder, bem mais rápida de você responder. Que forma é essa? Seguinte, repara que esses rapazes aqui, esses dois ângulos somados, dão 180. Então x menos y mais x mais y é igual a 180. Então vamos lá. X mais x, 2x, menos y mais y é 0. Então a gente tem que x é 180 dividido por 2. Logo x é 90 graus. Agora que a gente já achou o valor de x, vamos agora achar o valor de y. Tá? Você diz, vixe, Les, como é que a gente faz isso? Várias formas.
olha só a dica, vamos chamar essa reta aqui de V. Você vai de novo trabalhar com a questão dos ângulos, tá? Então olha só, ela está à direita da reta T e abaixo do V, x mais y. Então aqui, todos os ângulos que tiverem à direita da reta paralela e abaixo de V é x mais y. Aqui também é x mais y. Tá? Esse ângulozinho que eu estou pintando aqui de vermelho, que eu não vou escrever x mais y porque está próximo de 80 graus. Então vai ficar confuso. Então o que eu posso dizer? Um está de frente para o outro. Então são iguais. Ângulos opostos pelo vértice. X mais y é igual a 100. Quanto é que vale x? 90 graus. Mais y igual a 100. Y é 100 menos 90. Y é igual a 10 graus. Achamos o valor de x e de y. Tá bom? Tranquilo, né? Certo? Então, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Vocês têm agora uma atividade proposta para que vocês façam. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para interagir com a gente. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fui!